Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e hoje nós vamos apresentar 3 novas funções incríveis que vão realmente te ajudar bastante. Essas novas funções foram criadas em 1986, já estão presentes em praticamente todas as linguagens de programação, utilizava-se antes do Excel dentro do VBA e agora você vai poder utilizar diretamente em fórmulas dentro do Excel. Tá bom? Então eu vou mostrar para você como funcionam as novas funções regex, as 3 novas funções regex. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel Completo, que é uma formação voltada para o mercado de trabalho, que vai desde o Excel básico até a programação VBA. Nele você vai aprender Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, lógica de programação em VBA. Você vai ter também cursos como curso de Excel Dashboards, você vai ter Power Query, DAX, vai ter Power BI, tudo isso dentro de uma formação completa com acesso vitalício, tá? Para sempre, nunca mais vai precisar pagar. E você ainda pode pagar em 10 vezes sem juros. Está extremamente barato, custo-benefício é incrível e eu ainda te dou 30 dias de garantia. Não gostou? Só falar comigo que a gente cancela na hora, tá bom? Então é isso, eu deixei o link para você conhecer e também ser nosso aluno hoje mesmo, aqui embaixo na descrição. Então é isso, vamos lá? Vamos lá falar sobre cada uma das novas funções regex. Bom, a primeira que nós temos é a regex test. Então ela foi criada para o Excel 365, Windows, Mac e Web. E a função regex test permite verificar se alguma parte do texto fornecido corresponde a uma expressão regular, regex, e ele retornará true se houver correspondência e false se não houver. Tá? Então essa é bem interessante para você utilizar com outras funções. Por exemplo, você quer fazer um filtro, você quer fazer uma classificação apenas dos dados que contenham determinada palavra, etc. Então você pode utilizar junto com outras funções. É nesse sentido que ela funciona. Como é que funciona? Qual é a sintaxe? Regex test. Você vai passar qual é o texto. O pattern. Nessa parte do pattern, que é o padrão que você está buscando, é aqui onde você vai colocar a parte do regex, que seria a parte mais complexa, tá? E o case sensitive é onde você vai colocar se você vai usar o case sensitive, se ele vai fazer diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou não. Mas pode ser feito no regex também, no pattern, né? Então aqui, texto, o texto ou referência de uma célula que contém o texto com o qual você deseja fazer a correspondência, né? Você vai selecionar a célula, a expressão regular regex, e aqui no case sensitive você vai colocar se ele vai diferenciar maiúsculas e minúsculas ou não, tá? Por padrão é 0, ele vai diferenciar. Ok? Voltando para cá então, tem o regex extract. Eu não vou ler tudo que ele tem aqui porque é praticamente a mesma coisa. Nós vamos verificar essa parte aqui e do return mode que é diferente. Então essa aqui seria a principal, a mais utilizada, né, que eu utilizo mais, que é para extrair dados de um regex. Por exemplo, tirar um e-mail do meio de um texto, tirar uma data do meio de um texto, uma hora, seja o que for, um contrato. Então a função regex extract permite extrair o texto de uma string com base em uma expressão regular fornecida. Você pode extrair a primeira correspondência, todas as correspondências ou capturar grupos da primeira correspondência. Então isso é bem interessante, ele vai permitir extrair a primeira, todas ou uma parte. Então aqui, porque pode aparecer mais de uma vez, né? Então aqui você tem o texto, o padrão, o tipo de retorno que a gente vai ver. Quem sensitive é a mesma coisa, maiúsculas e minúsculas. Então o texto a gente já viu, o regex é o padrão. E o return mode é um número que especifica quais strings você deseja extrair. Por padrão, o modo de retorno é 0 e os valores possíveis são: retorna o 0, retorna a primeira string que corresponde ao padrão. Então vai retornar a primeira e pronto. Retorna todas as strings que correspondem ao padrão como um array. Então esse aqui vai retornar todas, tá? Então se você quiser todas, é o 1, se quiser só uma, é o 0. E o 2 retorna grupos de captura da primeira partida como um array. Nota, os grupos de captura são partes de um padrão regex entre parênteses. Eles permitem que você retorne partes separadas de uma única partida individualmente. Ok? E aqui o case sensitive é a mesma coisa. Indo agora para o regex replace, ele vai fazer exatamente isso que ele está falando. Replace é de substituir. Então, o que ele vai fazer é permite substituir o texto de uma string por outra string com base em uma expressão regular fornecida regex. O padrão é regex replace, texto. O padrão, né? Replacement,
o valor que vai ser substituído, a ocorrência a gente já vai ver, e aqui sensitive é a mesma coisa, maiúsculas e minúsculas, se vai ou não fazer essa diferenciação. Texto, padrão, replacement, o texto que você deseja substituir nas instâncias de pattern, tá? Do padrão. E corrência especifica qual a instância do padrão você deseja substituir. Por padrão é 0, que substitui todas as instâncias. Um número negativo substitui essa instância pesquisando a partir do final. Então aqui você define se você vai fazer para todas ou não, tá? Padrão ou não. E também com negativo ele vai poder fazer então a partir do final. Então é bem interessante isso aqui também. Muito bem. Então o padrão que ele utiliza é o PCRE2, tá? Esse é o padrão regex que ele utiliza. Aqui você tem a sintaxe. Outro apoio bem grande que você pode utilizar para ele é você utilizar o Copilot ou ainda o ChatGPT. Se você tiver dúvida, pode perguntar para ele. Porque, como eu disse antes, o regex ele é um padrão que já existe em várias linguagens de programação, para não dizer todas. E agora você tem no Excel também. É uma coisa bem antiga já. Continuando aqui, agora nós vamos trabalhar com ela, fazer uns exemplos. Então, nesse primeiro aqui, eu vou fazer, então, um texto. E eu quero pegar somente o texto, não quero esse número ali. Como é que eu faço? Então, eu vou passar para ele /D, tá? Se /D, dentro aqui, você vai ver que ele vai pegar apenas os textos, apenas os números que nós temos ali, certo? Só que nesse caso aqui, ao invés de utilizar o regex extract, que daria muito mais trabalho, eu vou usar simplesmente o regex replace, onde eu vou pegar então somente os números, /D. Então ele vai pegar o número e vai substituir por alguma coisa. Então olha só, regex replace, texto, ponto e vírgula. Qual é o pattern? Daí sempre o pattern você vai passar entre aspas duplas. Eu vou botar aqui /D. Opa, /D. Fecha aspas duplas. Replacement, eu vou passar para ele que eu vou passar a substituir por nada. Ok? Corrência eu vou deixar assim. Vou dar um Enter e olha ali. Todos os funcionários na empresa atualmente. Tá vendo? Então ele veio aqui e substituiu ali o 25 por ele. Se eu fizer para baixo, ele vai tirando então os números, como você pode notar, e de uma forma extremamente fácil. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Estou aqui. Pego o B6 e seleciono todos de uma vez. Dou Enter e pronto. Porque ela é uma função em matrizes dinâmicas. Então, você tem ela aqui expandida e mostrando todos os dados a partir de uma única fórmula, pegando todos os dados. Vamos para o próximo, então. Então, esse aqui é somente texto. Fácil, né? Somente números. Nesse caso aqui, nós temos dois, olha só. Então, temos aqui, eu quero extrair somente o número. Só que aqui nós temos dois padrões. Então, aqui, ó, 45 produtos, 14 horas, 23, 120. E aqui eu tenho 59,99, eu tenho um decimal, tá? Então, se eu quiser somente o número, eu pego assim, ó. Regex extract, agora a gente vai pegar o extract. Texto padrão. E daí eu posso botar assim, /D+. Fecha aspas duplas. E é só isso mesmo. E tá ali, 45. Acontece que quando eu chego aqui no final, você vê que o padrão que ele buscou é só o 59. Por quê? O ,99, ele não estou falando para ele que eu quero pegar esse padrão. Então, eu preciso fazer isso aqui. Olha essa primeira parte. Então, eu tenho aqui, ó, falando para ele, número, e depois do número eu tenho ponto ou vírgula, e depois eu tenho número de novo. Esse mais no final significa que pode ter mais de um número, certo? Então, por exemplo, se eu tirar esse mais dali, ó, ele vai pegar somente o primeiro número que aparece. Não vai pegar todos, vai pegar só o primeiro número. E o mais faz com que ele pegue, então, o primeiro número e todos os números que tiverem ali, tá? Depois dele. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode fazer um if aqui e verificar se ele tem um número ali ou não, tá? Então, se for um erro, daí ele vai buscar ou não. Vamos pegar esse primeiro aqui que a gente tem, olha só. Esse é o padrão inicial que eu estou buscando, 59,99. Deixa eu substituir aqui, ó, e você vai ver que ele vai dar um erro. NA, não achado, menos para o último. No último ele achou, certo? Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Vou até pegar a outra parte aqui já, ó. If error, ou nesse caso, porque o meu Excel está em inglês, mas seria o se erro, tá? If error, abre parênteses, ponto e vírgula, e daí eu passo para ele o outro regex, tá?
Então, primeiro o regex e agora o segundo, ó. Regex extract, abre parênteses, B6, ponto e vírgula, colo aqui o demais e pronto. Fecha e fecha parênteses, dá um enter. E agora, se der erro, ele vai buscar vai buscar o segundo. Então, se esse aqui der erro, então usa o segundo. E daí ele fica assim, tá? Buscando então números inteiros e também números decimais. Como é que eu faço para transformar isso em número? Porque agora ele não está como número, ele está como texto, né? Porque ele está alinhado à esquerda, você nota que ele não está somando. Você faz aqui, ó, vezes 1. Você vai fazer uma conversão implícita, tá? E olha só, agora já está dando average, da média, né? Count, contagem, máximo, soma. Está fazendo tudo aqui de uma vez só, tá? O vezes 1 ele força, então multiforça então essa conversão para número. Feito? Extrair datas. Eu estou pegando aqui os exemplos mais úteis que eu vejo, né? E daí depois você pode também melhorar e utilizar, fazer com a sintaxe com a necessidade que você tiver. Esses aqui eu acho que são os mais utilizados. Extração de número, de texto, horário, tá? Depois eu vou mostrar um composto, tá? Então tem vários tipos aqui que a gente pode utilizar. Isso é bem legal. Esse aqui nós temos aqui, ó, é bem fácil de entender depois, ó. Números de 0 a 9, pode ter mais de uma casa, barra, números de 0 a 9, pode ter mais de uma casa, barra, números de 0 a 9, pode ter mais de uma casa. Lembrando que esse mais aqui, ele não está concatenando, não é para isso que ele serve. Ele serve para dizer que eu estou pegando o primeiro, pode ter um número ou mais de um número, certo? Então é por isso que ele está pegando, padrão. Então, vamos fazer aqui. Então, regex extract, abre parênteses. Aí, eu vou pegar o meu texto, ponto e vírgula e o pattern. Então, eu vou passar para ele aqui, ó. Opa. Pode ter números de 0 até 9, mais, barra, daí de novo. Deixa eu pegar aqui, vou copiar. Mais números de 0 a 9. E depois números de 0 a 9, só que daí sem barra e o mais no final também, tá? Então, números 1 ou mais, números 1 ou mais, números 1 ou mais, separados por barra. Tá? Então, esse é o padrão. Fecha parênteses, ponto e vírgula, return mode. Ele está falando, retorna primeiro, retorna 1, retorna a captura de grupos, retorna a todos. Tá? Então, porque se tiver mais de um, daí ele vai buscar ali, ó. Tá vendo que esse aqui ele buscou 2? Ele jogou para cá, né? Ah, mas eu não queria que ele ficasse para baixo, porque senão, como é que eu vou colocar esse aqui, né? Vamos botar para o lado, então. Então, olha só, você pode fazer assim, ó. Transpose, ou transpor, tá? Em inglês, para o português, né? Transpose, e daí ele vai fazer o quê? Vai fazer a conversão desses dados, vai fazer com que o que era linha vire coluna, e vice-versa. Então, olha só, agora nesse momento, ó, fez a transposição, tá? Que era linha virou coluna, e aqui para baixo, mesma coisa, tá? Mais uma vez, você também não precisa fazer assim, pode selecionar todos de uma vez. Ali é só porque eu estava mostrando, né? E daí ele vai fazer assim, tá certo? Ou também você pode botar para baixo nesse caso ali também. Eu prefiro fazer assim, desse jeito. Tá? Então fica aqui. E aqui você pode botar, chamar ele de segunda data. Além disso, para você nota de novo que ele não está convertido como data, tá? Ele não está entendendo isso como data, porque ele ainda não está convertido, ele está extraindo como texto. Então eu faço vezes 1. Mas você pensa, ué, vezes 1? Sim, todas as datas dentro do Excel elas são entendidas como números, tá? Em outras aulas a gente fala sobre isso, ó. Aqui ele está convertendo inclusive como número, mas é claro, quando eu mudo ele para data, ele já fica no formato correto também, tá? Então olha ali, ó, fazendo contagem, a soma, a média, tudo aqui, tá? Então é assim que a gente faz extração de datas usando o regex. Vamos aqui para extrair horário. Muito parecido com a data, como você pode notar a diferença é que só tem 2 pontos ao invés da barra, né? Então, só isso. Olha só, deixa eu aumentar aqui. Igual regex. Vou até usar um outro aqui, ó, um regex test, só para te mostrar como funciona. Ele só vai verificar se tem aquele padrão ou não tem aquele padrão. Então, esse texto, ele tem esse padrão aqui, 0-9, mais 2 pontos, 0-9, fecha, mais, fecha aspas duplas e aqui. Então, true, ou seja, ele tem então aquele número. Se ele não tivesse padrão, ele ia retornar false, ok? Agora eu vou botar regex replace, regex extract, para extrair os números ali. Ponto e vírgula return mode retorna todos. E transpose,
para ele transpor esses dados, que nem a gente fez anteriormente. Tá ali, ó, de novo, tá? Tudo feito automático. O que mais que a gente pode fazer aqui? Logicamente, você pode aqui, né, passar para ficar melhorzinho. E aqui você pode também multiplicar por 1, tá? Lembrando que a data e o horário também são entendidos pelo Excel como números. Vezes 1 e tá ali de novo, tudo convertido como número também, tá? Então é assim que a gente extrai datas usando o regex. Esse é um composto, esse é interessante. Então esse aqui a gente está utilizando não só para extrair números como e texto também, mas você tem nesse caso aqui, ó, por exemplo, o acesso, o nome do acesso da pessoa. Por exemplo, Joaquim 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maria e o número da matrícula, Pedro e o número da matrícula, Pedro e o número da matrícula, etc. Tá? Então, está buscando os números com o número da matrícula. Então, como é que eu faço? Você pode fazer assim, ó. Igual regex extract, abre parênteses, texto, ponto e vírgula. Agora vamos entender o regex. Então, aqui está dizendo, ó, qualquer número, qualquer texto, qualquer texto, qualquer quantidade, e mais os números, tá? Então, tem que ter os dois juntos, número e texto. Tem que ter um padrão de número e texto. Lembrando que o regex, ele trabalha com padrões. Se você não tiver um padrão, ele não vai funcionar, tá? Asterisco, 0-9, mais, fecha aspas duplas, ok? E aqui ele já vai estar extraindo, então, aqueles dados ali. Mesma coisa aqui do return mode, all matches, para retornar todos de uma vez. Opa, olha ali, ó. De novo, né? A parte que ele buscou dois de uma vez. Então, vou botar aqui transpose. Como você pode notar, é bem prático isso aqui, né? Bem prático. Então tá ali, ó, ocorrência 1, ocorrência 2. Se você quiser retornar um específico, você pode, por exemplo, utilizar o index. O índice corresp, né? Então você tem aqui essa matriz. E aqui, ó, igual índice, ou index. Abre parênteses, qual é o meu array? Esse aqui, daí você coloca um cerquilha. Ponto e vírgula, qual é o número da linha que você está querendo retornar. Então, digamos aqui que seja a primeira. Não sei se ele vai pegar pela linha, né? Porque o de baixo ele está transposto. Tá, trouxe a primeira. Deixa eu tentar pegar a segunda. Não trouxe porque não tem. E esse aqui trouxe, normalmente, tá? Então, esse aqui trouxe o primeiro, ó, o segundo. E esse aqui trouxe somente o segundo. Então, se eu quiser pegar esse item aqui, ó. Pegar isso aqui e substituir dentro do cerquilha ali, eu posso colocar ele aqui, ó. Tá vendo? E daí eu nem preciso mais dele. E está buscando, então, por exemplo, somente a segunda ocorrência e não mais a primeira, tá? Daí, para tirar esse erro ali, ó, if error, ponto e vírgula, aspas duplas e pronto. Então, digamos que eu queira saber apenas quando ele tem a segunda ocorrência. Então, esses aqui têm a segunda ocorrência, esses aqui não. Beleza? Muito bem. Eu coloquei somente números, mas não, é composto aqui. Ok. Extrair e-mail. Esse aqui é um pouco mais complexo, como você pode notar aqui, ó. Esse aqui, porque o e-mail ele tem suas particularidades. Pode ter texto, ponto, mais texto, arroba vai ter daí nesse caso, né, também. Mais texto, daí ponto, de novo, vai ter que ter um ponto e texto. Daí, asterisco, mais ponto, mais texto. Enfim, tá? Então, esse aqui é um padrão diferente. Então, aqui está os e-mails e eu quero extrair esses e-mails desses textos. Então, você vai fazer assim, ó, regex extract. Eu acho que muita gente utiliza assim. Vou até pegar esse item todo aqui, ó. Não tem que digitar, né? Regex extract. Essa é uma necessidade de muitas empresas. Vou selecionar tudo de uma vez. Pattern, coloquei ali, tá? Fecha parênteses, dou um enter, ele está ali. Então, ele pega e puxa todos os e-mails de uma forma automática para a gente. Olha, sensacional. Imagina tirar isso aqui, esse texto, tudo bem que ele está no final aqui, mas digamos que o e-mail estivesse no meio do texto. Ia ficar muito complexo, né? Então, dá para fazer desse jeito aqui. Esse outro exemplo é um exemplo que você já aconteceu com um cliente. Ele precisava extrair aqui, ó, esse número do processo, que está desse jeito escrito, tá vendo? Então, ele tem um número, traço, número, ponto, número, traço. Esse é o padrão, tá? E aqui tá os textos, e como você pode notar, eles são bem diferentes mesmo, tá? Cada texto tem realmente digitado do seu jeito. Ele precisava do número do processo. Então, esse aqui é o regex que está sendo utilizado, ó. Então, está 7 números. Vai ter primeiro 7. Sempre vai ter 7 números. Depois traço. Depois 2 números. Depois ponto. Depois 4 números, né? E daí por aí vai, ó.
um número, 2 números, 4 números. Então, sempre vai ter esse padrão aqui com a quantidade de números, inclusive, tá? Então, aqui, ó, igual regex test, para ver se ele tem o número lá, então. Digamos que esse aqui, o pattern é esse aqui. Ele tem? Olha, encontrou. Então, todos eles em encontrou. Agora, regex extract. Igual, regex extract. Abre parênteses, seleciona, então, ponto e vírgula padrão, fecha, e daí dá um Enter. Deixa eu ver se ele tem. Ah, eu coloquei aqui para ele retornar 2, caso tenha all matches, tá? Então tem ali, nesse caso, tem. De novo, transpose, abre e fecha, e tá ali o nosso texto, buscando todos esses dados. Inclusive, uma informação importante, no site da Microsoft fala que o regex, ele pode vir ali para o PROC-V também, tá? PROC-V e o índice para o Corresp também, tá? Então é bem interessante. Muito interessante, então, talvez a gente possa ter então o regex dentro do PROC-V e também do Corresp, e isso vai ser muito bacana, vai ajudar bastante também, tá? Então tá aqui, ó, como a gente pode utilizar então o regex, essas novas 3 funções incríveis, ótimas, já deveriam estar no Excel, na minha opinião, há muito tempo, porque são utilizadas em linguagens de programação largamente. Eu já precisei muitas vezes dentro do Excel, e nesse caso eu sempre recorria ali ao uso do VBA, que dá para fazer também colocando o regex dentro do VBA. Caso o teu não seja o Excel 365, não esteja ainda atualizado, você pode utilizar o VBA para fazer isso. Vai funcionar igual também. Aqui no guia do Excel você tem também como fazer isso, como fazer uso do regex, utilizando somente o VBA. Pode dar uma olhada aqui também, vou deixar o link para você, ok? Então, ao longo desse vídeo você viu como nós podemos utilizar as novas funções regex dentro do Excel. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado também. E mais uma vez te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, uma formação profissional para realmente você se destacar no mercado de trabalho, você conseguir aquela promoção que você deseja, um novo cargo, um novo emprego, nova recolocação, realmente ser o cara do Excel. No nosso curso, você vai aprender desde o básico, desde o zero, mesmo que eu não saiba nada do Excel, até a programação VBA. Por isso mesmo, esse caminho pode ser longo, porque você sempre vai estar estudando, são 10 cursos no total, são 160 horas, você vai ter acesso vitalício. Então pode fazer um curso, daí emite o seu certificado, faz o segundo, emite o seu certificado, aplica. Então eu entendo que é uma formação para sempre, você vai estar sempre estudando, e com o tempo, você vai cada vez mais se aperfeiçoar e se destacar cada vez mais rápido dentro do mercado de trabalho. Cada aula você vai aprender novas coisas e logo você vai estar dando aula aí na tua empresa, tá bom? Eu deixei o link aqui embaixo na descrição para você também ser nosso aluno hoje mesmo, ok? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.